de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. O marido estava no sofá, deitado, coberto com uma manta, parecendo um mendigo, todo folgado e assistindo televisão sossegado, quando a esposa chega e fala: "Vem cá, você não vai tomar banho hoje, não?" Mas eu já tomei banho hoje, querida." "Mas eu não vi você nem entrar no banheiro hoje." O marido pensa e fala: "Que horas eu tomei banho ontem?" A esposa fala: "Eram quase meia-noite." "E que horas eu saí?" "Sei lá, meia-noite e pouco." "Então eu tomei banho ontem e hoje." Um casal chega numa concessionária de veículos e o marido diz para o vendedor: "Bom dia, meu senhor. Eu queria dar para minha esposa algo que vai do 0 a 130 em poucos segundos." O vendedor olha para a esposa e diz: "Dá uma balança para ela." Um guia turístico de uma cidade se vira para o público e diz: "Senhoras e senhores, este é um fóssil de um dinossauro que tem 65 milhões de anos e 6 meses de existência." Uma senhora que estava entre os turistas então fala: "Nossa, mas que precisão! Falou até os meses. Como sabe disso, meu senhor?" "É que eu trabalho nesta empresa por 6 meses. E quando eu entrei aqui, ele já tinha 65 milhões de anos." Um sujeito bem gordo entra numa academia e o instrutor fala: "E aí, cara, você fuma?" "Sim, eu fumo." "Você bebe?" "Sim, bebo quase todos os dias." "Come comida gordurosa?" "Como muito, sim, e adoro." O instrutor então fala: "Nossa, e quando vamos mudar este estilo de vida?" O sujeito pensa e diz: "Nunca, ué. Mas então o que você veio fazer aqui?" "Eu vim arrumar uma esteira." Dois bêbados estavam no boteco conversando, e um diz para o outro: "Você sabia que eu tenho um meio-irmão?" "Não sabia, não." "Foi mãe ou pai diferente?" "Nada disso. Foi ataque de tubarão." Um avião estava cruzando o Oceano Atlântico, quando o piloto fala ao rádio: "Senhoras e senhores, aqui quem fala é o capitão Soares desta aeronave. Informo a todos que vamos passar por uma séria turbulência. Por isso, peço a todos que permaneçam sentados em suas poltronas e com o cinto afivelado. Coloquem também o passaporte ou a carteira de identidade no bolso, para que os corpos possam ser identificados. Bom voo e boa sorte a todos." Um ventríloco estava contando piadas de portugueses num bar, quando um português bravo se levanta e diz: "Meu amigo, o senhor está insinuando que os portugueses são todos estúpidos? Eu devia te dar um murro nesse nariz." O ventrílogo, muito sem graça, diz: "Desculpe, meu senhor, eu não queria." "Não estou falando com você", diz o português. "Eu estou falando com aquele sujeito baixinho sentado no seu joelho." Um louco bate na porta de uma casa e uma senhora o atende. "Bom dia, minha senhora. Eu vim arrumar a sua campainha." "Que bom! Mas eu estava à sua espera ontem." "Eu sei, mas ontem toquei a campainha e ninguém me atendeu." Um caipira andava por uma rua da capital pela primeira vez. Ele então entra num bar e, como estava com muita fome, pergunta ao balconista o que eles costumam servir. O cara do balcão então responde: "Olha, temos aqui o melhor cachorro-quente da região." "Então me sirva o tal cachorro", responde-lhe o caipira. Quando o cara do balcão lhe traz o cachorro-quente, ele o abre e diz: "Caramba!
Tinha que colocar a pior parte do cão no pão, é? Durante a Guerra do Golfo, um americano, um inglês e um brasileiro se encontram. O americano, mostrando uma cicatriz no braço, diz: "Isto foi Kuwait City." O inglês então mostra uma cicatriz na perna e diz: "Isto foi Baghdad City." O brasileiro, mostrando uma cicatriz na barriga, diz: "Isto foi apendicite." Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. 3 tubarões encontram-se no meio do oceano e decidem tomar rumos diferentes para testar a sorte. Combinam depois encontrar-se novamente para saber o que aconteceu a cada um deles. Um dirige-se para a Europa, outro para Miami e o terceiro vai para Cuba. Um mês depois, os tubarões voltam a se encontrar no oceano e começam a conversar. O que foi para Miami diz: "Meu, foi uma maravilha! Mordi 2 americanos, um cubano e uma canadense. Ficaram com muito medo." O que foi para a Espanha diz: "Vocês nem imaginam como estão gordos os europeus. Eu mordi pelo menos 9, e sem contar as crianças." Chega então a vez do que foi para Cuba. Ele está todo estrupiado, magro, com o corpo cheio de arranhões e de mordidas. "Vocês nem queiram saber o que me aconteceu. Quando eu apareci com a minha barbatana numa praia de Havana, um magricela começou a gritar: 'Pessoal, chegou o nosso peixe!' Num instante, tinham umas 300 pessoas à minha volta. Por pouco não me comeram." Um sujeito que andava pelas ruas de uma cidade estava com muita fome e decidiu roubar 2 galinhas. Levou-as para a beira de um rio, depenou-as e fez uma fogueira para as assar. Nisto, passa um carro de polícia e o sujeito, atrapalhado, joga as 2 galinhas para dentro do rio. O policial dirige-se até ele e pergunta: "Meu senhor, roubaram 2 galinhas por estes lados. O senhor sabe de algo?" "Não, não sei não." O policial então olha para a fogueira e pergunta: "Para que é a fogueira?" "Seu guarda, não vê que estou me aquecendo?" O policial, desconfiado, olha para as penas no chão e diz: "E estas penas aqui?" "Ah, é que 2 galinhas foram tomar banho e pediram para tomar conta da roupa delas." Uma mulher passava numa rua e vê uma criança magra e esfarrapada que brincava na calçada. Ela se aproxima e diz: "Ô, molequinho, por onde anda o seu pai? Por que ele não está aqui com você?" "O meu pai? Ele bebe." "E a sua mãe? Cadê ela?" "Ela também bebe." "Que lamentável. Você tem irmãos?" "Tenho um só. Os outros morreram quando eram pequenos ainda." "Puxa, e o que faz esse teu irmão?" "O meu irmão está na faculdade de medicina." "Na faculdade de medicina? Mas isso é muito bom. E o que é que ele faz lá?" "Sei lá, ele está dentro de um frasco com álcool." Após meses de muitos planos, um homem, que por acaso se chamava Zé, conseguiu sequestrar a filha de um empresário riquíssimo. A família da menina estava já preocupadíssima, pois o sequestrador, 2 dias depois do sequestro, ainda não havia entrado em contato com a família da vítima. Foi quando receberam um pacote contendo uma mão dentro e o seguinte bilhete: "Esta é a minha mão. A próxima será da sua filha." Um dia, um milionário teve um grande problema de saúde.
Começava-lhe uma dor nas costas, subia-lhe pela espinha acima e acabava-lhe na nuca. Ele resolve então ir ao médico e a solução era de cortar o bingolim. Ele então vai para a Suíça e procura um médico, e a solução era cortar o bingolim. Vai num médico em Londres, e a solução era cortar o bingolim. Correu a América toda, e a solução era a mesma. Ele então refugia-se na sua ilha e resolve cortar o bingolim. Passados alguns anos, ele viaja para os Estados Unidos para comprar algumas roupas. Chega numa loja e dirige-se até uma vendedora dizendo: "Minha senhora, eu quero um chinelo número 36. A mulher olha para o homem e diz: "Meu senhor, para ficar bom tem que ser 38. "Por que 38? O meu número é o 36. Não, eu já estou há muitos anos neste ramo e sei que pelo seu pé o seu número é o 38. "Mas eu sempre comprei e usei o 36. "Sempre usou o 36? Então escute uma coisa. Nunca lhe deu uma dor que começava nas costas, subia-lhe pela espinha acima e acabava-lhe na nuca?" Um milionário organizou uma grande festa na sua mansão. A dada altura da festa, o milionário dirige-se para os seus convidados e diz: "Vamos fazer um jogo? Eu mandei encher a piscina com crocodilos, piranhas, cobras. Quem conseguir atravessá-la a nado e chegar intacto do outro lado, terá direito a escolher um destes 3 prêmios: um terreno do lado da minha mansão, $1 milhão em dinheiro ou a mão da minha filha em casamento." Mal o milionário falou aquilo e o indivíduo começa a nadar com uma velocidade incrível e consegue atravessar a piscina chegando ao outro lado intacto. O milionário dirige-se a ele e pergunta: "Muito bem, meu rapaz, qual dos prêmios é que você vai querer?" "Eu quero é saber quem foi o safado que me empurrou para dentro da piscina!" Um sujeito foi caçar na África, e todos os dias, quando voltava da caçada, o gerente do hotel lhe perguntava: "E aí, meu senhor, o que pegou hoje?" No primeiro dia, o sujeito respondeu: "Hoje eu peguei uma zebra, 2 leões e 4 minomplis." Ele sobe para seu quarto e, quando amanhece, sai para a caçada. Quando ele retorna ao hotel, o gerente novamente lhe pergunta como foi a caçada. O sujeito educadamente diz: "Hoje eu capturei um rinoceronte, 5 veados e 12 minomplis." O gerente achava aquilo estranho, pois não conhecia o tal de minomplis, mas não perguntava nada para não parecer ignorante. Até que um dia, de tanto ouvir o homem dizer que apanhou um monte de minomplis, ele decidiu esclarecer o assunto. "Desculpe, senhor, vivo aqui há 54 anos e eu não conheço esse bicho chamado minomplis." "Não, há muitos na selva e são muito fáceis de abater. São os bichinhos baixinhos, pretinhos e que, quando apontamos a arma para eles, começam a abanar os bracinhos e gritar: 'Minomplis!'" Um baixinho entra num trem em Edimburgo, na Inglaterra, que ia até Londres. Ele passa por uma estação e percebe que o trem não parou. Então ele pergunta a um senhor que estava sentado ao seu lado o porquê daquilo. O senhor então lhe diz: "Ai, é que este trem é direto e só para em Londres." O baixinho então fala: "Eita caramba! O que é que eu vou fazer agora? Estava indo visitar um amigo nas últimas no hospital e eu preciso parar em New York." Então, o baixinho propõe ao senhor que o pegasse pelos colarinhos e o colocasse no chão da próxima estação para que ele possa ir até o hospital. E é exatamente isso que fazem. Um outro homem lia um jornal e, vendo que o baixinho estava correndo ao lado do trem, agarra-o e o atira para dentro e lhe diz: "Que sorte, amigo! Se não fosse eu, você perdia o trem." Um cara bem pão duro, que era um próspero empresário do ramo de confecções,
queixava-se com um amigo sobre as noites de insônias que o atormentavam. Ele então recebe o conselho do amigo de contar carneirinhos após se deitar para dormir. Alguns dias mais tarde, mais exausto e deprimido do que nunca, reencontra o amigo que, admirado com a sua expressão abatida, lhe pergunta: "E aí, amigo, tem dormido depois do conselho que te dei?" "Esta história de contar carneirinhos, não sei se está me fazendo bem. Olha só, na noite passada comecei a contá-los e, quando cheguei nos 2.000 carneiros, pensei na possibilidade de tirar a lã dos carneirinhos e fazer 20.000 casacos. Isto foi suficiente para me fazer passar o resto da noite sem dormir." O amigo logo pergunta: "Mas por quê?" "É que eu fiquei preocupado de como eu iria conseguir 20.000 forros para colocar nos casacos." Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Um brasileiro, um inglês e um francês vão para o inferno. O capeta vira-se para eles e diz: "Olha só, quem quiser escapar daqui tem que me trazer um material qualquer que eu não consiga derreter. Naquela sala tem tudo que existe na Terra. Escolham e tragam para mim." Vai o francês e traz um aço especial usado em reatores nucleares, preparado para aguentar altas temperaturas. O capeta agarra no aço com as mãos e, conforme vai apertando, o aço vai derretendo todo como sorvete. O inglês entra na sala e traz um barro especial, usado para recolher amostras de lava no interior de vulcões. O capeta agarra no barro com as mãos e, conforme vai apertando, o barro começa a derreter todo. O brasileiro, então, entra na sala e sai com 2 bolinhas, uma verde e outra amarela. O capeta pega as bolinhas com as mãos e começa a apertar. Apesar das várias tentativas, as bolinhas não derretiam. O capeta tentava, mas nada das bolinhas derreterem. Ele então se vira para o brasileiro e pergunta: "O que é isto?" "Mens, derretem na boca e não nas mãos." Numa estrada, um homem dirigia um carro com uma mulher e a sogra, que era meio surda. O homem então olha pelo retrovisor e repara que a polícia estava bem atrás dele. Ele baixa a velocidade e dirige o carro da melhor maneira possível. A polícia segue-o durante vários quilômetros e depois manda-o encostar. O homem encosta o carro e, muito aflito, pergunta: "Senhor guarda, eu fiz alguma coisa de errado?" Não. O senhor dirigia muito bem e por isso o seguíamos. Fique sabendo que acaba de ganhar o prêmio de melhor condutor da semana. E o prêmio é de $10.000. Já tem alguma ideia do que vai fazer com esse dinheiro?" A mulher então diz: "Já dá para comprar a carteira de motorista, né, amor?" A sogra do banco traseiro grita: "Eu não disse que dirigir um carro roubado ainda nos ia trazer problemas?" A mulher, péssima cozinheira, choraminga para o marido. Querido, aquele bife à parmegiana que eu fiz para você." O marido então pergunta: "O que aconteceu com ele, meu bem?" "O cachorro comeu." "Meu bem, não fica triste não. Não precisa chorar só por causa disso. Amanhã eu compro outro cachorro para você, tá?" Uma noite, uma mulher que cozinhava muito mal acordou com barulhos na cozinha. Ela acorda seu marido e diz: "Acorda, Ricardo! Tem um ladrão na cozinha comendo a torta de galinha que sobrou do jantar." "Pode dormir despreocupada, querida. Amanhã cedo eu ligo para a agência funerária ou eu mesmo o enterro no jardim."
O corpo de bombeiros foi chamado, pois um suicida estava querendo pular de uma torre bem alta. Tava a maior multidão incentivando o cara a pular. Pula! 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 Quando passou um cidadão que conhecia o suicida e disse: Eu conheço ele. Ele é apaixonado pela mulher. Chama ela aqui que tenho certeza que ele vai descer. Chamaram então a mulher do suicida para tentar fazê-lo descer. Quando a mulher chegou, o bombeiro levou ela o mais perto possível dele para que a mulher pudesse conversar com ele. Ela então falou: Desce já daí, que eu te botei foi chifre, não foi asa, tá? À noite, enquanto o marido lia o jornal, a esposa fala: Os nossos vizinhos são tão carinhosos. O casal que mora ali em frente parecem dois namoradinhos. Eu reparei que ele, quando volta para casa, traz um presente e de manhã, ao sair, dá-lhe sempre vários beijinhos. Por que não faz o mesmo, Gabriel? Mas, querida, eu nem sequer conheço a mulher. Sabe qual é a diferença entre um acidente e um desastre? A minha sogra cai num poço. É um acidente. Um bombeiro foi até o local e salvou-a. É um desastre. Um homem chega no trabalho com um lenço amarrado, dando a volta por cima da cabeça e por baixo do queixo. Tava muito apertado aquilo. O que é isso, Paulo? Tá com dor de cabeça, dor de dentes? Ou foi algum desastre? Paulo então responde: Nada disso. Minha sogra faleceu. Ué, sua sogra faleceu? E por que você colocou um lenço amarrando o queixo? É porque eu não parava de rir. Na entrada do cemitério, havia uma grande fila de homens. Por curiosidade, um sujeito que passava vê aquilo e resolve perguntar o que era. Um senhor que estava segurando um cachorro então responde: Foi o enterro da minha sogra. Ela foi mordida na garganta por este meu cão. Diz o sujeito espantado. Escuta, o senhor não quer me vender este cão? Claro que vendo. Entre aí na fila e espera pela sua vez, então. Numa viagem de trem, ia um velhinho sentado, e à sua frente ia um casal de namorados. O rapaz apertava o nariz da namorada e perguntava: Dói aqui, amorzinho? Dói sim, querido. E então, ele deu um beijo no nariz da namoradinha e perguntou: E agora? Ainda dói? Agora passou. Passados alguns instantes, ele apertou a bochecha da namorada e pergunta: Dói esta bochechinha? Dói sim, querido. Então, ele deu-lhe um beijo na bochecha e pergunta: E agora? Passou a dor? Agora já passou sim. E continuaram naquela lenga-lenga até que o velho, cansado daquilo, pergunta: Ô, boquinha de anjo, você cura hemorroidas? Um homem chega puto da vida em casa e diz à mulher: Renata, assim não dá, né? O namorado da sua filha escreveu o nome dela com xixi no muro de casa. A mulher então responde: Querido, deixe isso pra lá. Você também costumava fazer isso quando era mais novo. Não se lembra? Claro que me lembro, mas está escrito com a letra dela. Um rapaz estava na casa da namorada quando a mãe da namorada lhe pergunta: O senhor está com frio? Não, senhora. Por quê? É que o senhor está todo arrepiado, parece até um ganso. O rapaz fica nervoso e fala: E a senhora tem cara de vaca e eu nunca lhe disse nada, tá bom? Uma mãe pergunta para a filha: Filhinha, você gosta do seu namorado? Gosto sim, mamãe. Ele até me chama de minha gatinha, minha coelhinha. Pois é, minha filha. Mas depois os animais vão crescendo e viram minha vaca, minha baleia. Um sujeito encontra um amigo no boteco e pergunta: Escuta, você gosta de mulher com os peitos caídos? Tá louco, eu não. Você gosta de mulher cheia de celulite, barriguda? Sai fora, eu não. Você gosta de mulher que tem bafo e que vive falando que a vida é uma merda? É claro que não gosto, você tá maluco? Então,
por que você não para de dar em cima da minha mulher? Uma senhora andava por uma rua com um ar muito distraído e com uma mama de fora. Um homem vê aquilo e fala: Minha senhora, desculpe, eu não queria parecer indiscreto, mas a senhora tá com um peito de fora. Meu Deus, esqueci o meu filho dentro do ônibus. O filho diz para sua mãe: Mãe, os outros meninos lá na escola dizem que eu sou um vampiro. Não é não, meu filho, não liga para isso. Olha, come a sua sopinha antes que coagule, tá? O filho diz para a mãe: Mamãe, os meninos lá da escola estão falando que meus pés são grandes. Mas, meu filho, isso é mentira. Olha, vai tirar os sapatos da garagem que o teu pai quer pôr o carro lá, tá? Pai e filho estavam sentados num ônibus cheio e uma senhora entra. O pai diz ao filho para ele se levantar e ceder o lugar à senhora. Como o filho começa a torcer o nariz, o homem não tem outro remédio senão se levantar e dar o seu lugar. Quando chegam ao fim da viagem, o pai diz ao filho: Bonito, né? Você não tem vergonha. Foi essa a educação que eu te dei? Por que não se levantou quando eu te disse para dar o lugar para a senhora? O moleque então diz: Pai, o senhor não tem uma foto com a mãe em que ela está de pé e o senhor está sentado que nem um rei? O pai, muito sem graça, fala: Ai, pois é. Mas é que, quando tiramos essa foto, estávamos casados há 2 dias e a sua mãe não conseguia sentar, né? Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Joãozinho, ao ver uma mulher grávida, aponta o dedo para a barriga dela e pergunta: O que é isto? A mulher responde: É o meu filhinho. Gosta dele? Joãozinho, sem perder tempo, fala: Eu gosto sim, mas por que a senhora comeu ele? 2 homens que estavam passeando com os filhos se encontram num boteco. Papo vai e vem, até que um fala pro outro: O meu filho é mais estúpido que o seu. Não é, não. O meu filho é que é mais estúpido. Então, vamos fazer uma aposta para ver quem tem o filho mais estúpido? Claro que sim. Vamos apostar então $100. Um dos amigos então chama o filho. Gaspar, vem aqui. O moleque vai até o pai e fala: Sim, pai. Pega aqui $20 e vai até a loja e compra uma TV a cores, tá? Está bem, pai. E o moleque sai pela porta do boteco com os $20 na mão. O outro homem chama o filho dele e diz: Filho, vai lá em casa e vê se eu estou lá, sentado no sofá da sala. Tá bem, pai. Por um acaso, os 2 moleques se encontram na rua e um fala pro outro: O meu pai é mais estúpido que o seu. Ah, não é não. Claro que é. Veja só, ele me deu $20 para eu comprar uma TV a cores e nem sequer disse a cor que queria. Isso não é nada. E o meu, que disse para eu ir na minha casa ver se ele estava lá sentado no sofá e nem sequer me deu a chave. Um casal tinha 2 filhos, sendo que um era muito otimista e o outro muito pessimista. Certo dia, cansados do otimismo de um e do pessimismo do outro, decidiram encher o quarto do filho pessimista de brinquedos e o quarto do filho otimista de estrume. Depois de algumas horas querendo ver resultados, foram ao quarto do filho pessimista para ver como ele estava. Abriram a porta e lá estava o filho pessimista, encostado num canto, chorando. A sua mãe então lhe pergunta: Filho, não está brincando com seus brinquedos novos? O moleque então responde: Não posso, mãe. Tenho medo de estragar os brinquedos. Desapontados com o que ouvem, vão até o quarto do filho otimista para checarem também.
abrem a porta do quarto e observam que ele estava todo contente, mexendo no estrume. O pai dele então pergunta: Filho, o que é que você está fazendo? O moleque abre um sorriso e responde: Vocês acharam que iam me enganar, né? Eu sei que tem um pônei escondido aqui. Uma garota muito bonita vai no consultório do psiquiatra e diz: Ai, doutor, eu preciso da sua ajuda. Todas as vezes que saio com o rapaz, logo no primeiro encontro, vou para a cama com ele. É uma coisa incontrolável. Não consigo resistir. No dia seguinte, eu fico toda deprimida e com um sentimento de culpa enorme. O psiquiatra olha para a garota e diz: Já sei. A senhorita quer se livrar desse impulso, fortalecer o seu caráter e poder controlar melhor a sua vontade, certo? Não, doutor. Eu quero apenas que o senhor me diga como é que eu faço para não ficar deprimida no dia seguinte. Um homem com uma certa idade foi no seu geriatra porque estava com um probleminha de memória. Ele chega no consultório do médico e diz: Sabe, doutor, às vezes uma pessoa acaba de me contar algo e eu me esqueço daquilo logo em seguida. O médico então pergunta: E desde quando o senhor sente isso? Isso o quê, doutor? Um homem vai no psiquiatra e o médico logo pergunta: Qual é o seu problema? Bem, doutor, é que eu tive uma discussão com a minha sogra, sabe? E ela me disse que não falaria comigo durante 30 dias. O psiquiatra abre um sorriso e diz brincando: Para muitos isso não é um problema, muito pelo contrário. O homem abaixa a cabeça e diz: Só que, para mim, é sim um grande problema. O médico, todo curioso, pergunta: Mas por quê? É que o prazo termina hoje. Uma mulher de meia idade chega no setor de emergências de um hospital vítima de um atropelamento. O médico a examina e a enfermeira vai anotando tudo numa ficha: escoriações na cabeça, fratura no braço esquerdo, luxação na clavícula, desarticulação do joelho esquerdo. Então, ele se vira para a mulher e pergunta: Qual a sua idade, minha senhora? 30 anos. O médico então fala para a enfermeira: Anota aí também, perda de memória. Uma mulher vai ao médico e diz: Ai, sabe, doutor, qualquer dia eu fico louca. Nossa, por que, minha senhora? Doutor, agora o meu marido está com a mania que é uma geladeira. E o que tem de mal nisso? É que ele dorme com a boca aberta e eu não aguento mais aquela luzinha irritante na minha cara. Uma senhora pergunta para o médico: Doutor, o que é que eu faço para não engravidar mais? O médico abre um sorriso e diz: Fácil, bebe um copo de água. Mas antes de ou depois de? O médico abre outro sorriso e diz: Não, em vez de. Um aluno de luta livre pergunta ao seu professor: O senhor sabe o motivo da minha habilidade de lutar nunca evoluir e sempre perco as lutas? O professor então respira fundo e calmamente fala ao aluno: Você já viu a lua tocando a água quando se põe, refletindo sua enorme beleza? Sim, professor, eu já vi. Você já viu os pássaros voando em formação no sol poente e migrando para outro país? Sim, professor, já vi. Você já viu uma cachoeira na qual a água bate lá embaixo nas pedras e não remove nenhuma do seu lugar? Sim, professor, já vi sim. Então, este é o problema. Você fica vendo estas coisas e não treina. Uma garota vai no médico e logo diz: Doutor, o senhor pode me receitar uma pílula para eu poder dormir? O médico então receita uma pílula para a mulher, que pergunta: Eu posso tomar este remédio com menstruação?
O médico então diz: pode sim, senhorita, mas se eu fosse você, tomaria com água mesmo. Um senhor vai no consultório do médico que diz: o senhor pode ir até a janela e colocar a língua para fora? Ir até a janela? Mas por quê? É que eu não gosto da pessoa que mora aí em frente. O inverno estava muito rigoroso naquele ano e o frio estava intenso. Uma mulher, numa conversa rotineira, diz à sua amiga: ai, eu tenho tido tanto frio de noite. Bobinha, faz como eu então, compra uma bolsa de água quente. Pode comprar uma ali na farmácia. A mulher então vai até a farmácia e diz: bom dia, eu quero uma bolsa de água quente. Desculpe-me, mas com este frio que está fazendo, eu já vendi todas. Mas se a senhora tem um gatinho, também serve. Coloque-o na cama que dá certo. No outro dia, a mulher volta na farmácia toda arranhada e diz: me dá um vidro de mercúrio para estes arranhados. Mas o que lhe aconteceu, minha senhora? Ai, coloquei o gato na cama como o senhor me disse. Abrir a boca dele eu ainda consegui, mas quando fui encher de água quente, ele avançou e me arranhou toda. Um homem estava sentado no banco de um ônibus e, de vez em quando, ele dava muita gargalhada e depois abanava os ombros. Um dos passageiros, vendo aquilo, pergunta: pode me dizer por que é que o senhor de vez em quando dá muitas gargalhadas? É que vou me lembrando de piadas que me contaram no trabalho. Ah, mas por que é que depois de cada gargalhada o senhor abana os ombros? É que eu chego à conclusão que já as conhecia. Dentro de um ônibus, um homem que estava sentado no mesmo banco de uma senhora diz: minha senhora, por acaso o cheiro do cigarro lhe incomoda? Sim, e incomoda bastante. Então faça o favor de mudar de banco, porque vou acender um cigarro. Joãozinho estava brigando na rua com um menino que deveria ter a metade da sua idade. Um senhor que passava por eles se aproxima e os separa, dizendo: oh, você não tem vergonha, não, é? Bater num menino bem menor do que você? Seu covarde! Joãozinho então diz: o senhor queria o quê? Que eu ficasse esperando ele crescer, é? Joãozinho e Luizinho conversam na hora do recreio. Luizinho então diz: meu pai é tão alto, mas tão alto, que um dia ele levantou os braços e encostou a mão nas nuvens. Joãozinho, para não ficar para trás, diz: e quando ele encostou as mãos nas nuvens, ele sentiu algo macio, certo? Sim, exatamente. Pois era o saco do meu pai. Joãozinho chega para o seu pai e diz: pai, hoje fui expulso da escola. O quê? Pode me dizer o que fez desta vez, Joãozinho? Eu coloquei dinamite debaixo da cadeira da professora. Mas você não tem jeito mesmo, né, Joãozinho? Volta já na escola e pede desculpas para sua professora. Qual escola, pai? Um garoto chega atrasado, todo sujo e suado na escola. A professora fica indignada e fala pro aluno: então isto é hora de chegar, é? E ainda por cima todo sujo e suado? Tem alguma explicação para isso? Tem sim, professora. Eu tive de levar a vaca lá de casa na baia dos touros para ele cobrir. E o seu pai não poderia ter feito isso? Ele poderia sim, mas eu acho que a vaca prefere o touro. Um garoto estava se esticando todo tentando alcançar a campainha de uma casa. Passa um policial e pergunta se ele queria ajuda. O garoto diz: sim, seu guarda. Será que dava para o senhor tocar a campainha por mim? O policial, querendo ajudar, toca a campainha e o garoto logo grita:
Agora corre que eles costumam jogar água na gente! Um rapaz tinha uma moto e adorava altas velocidades. Certo dia, resolveu convidar um amigo que nunca tinha andado de moto para dar uma volta. Este estava com muito medo e logo deu a desculpa que estava com frio. Não se preocupe, eu te empresto meu casaco de couro. Olha, veste-o ao contrário e vai ver que não vai sentir frio algum, tá? Prometo que vou bem devagar, tá? Ele então conseguiu convencer o amigo a dar uma volta na motoca com ele. Sobem na moto e partem. Mas ele não resiste, dá uma acelerada para impressionar o amigo. Mas ele cai. O motociclista não percebe a queda do amigo de imediato. E quando percebe depois de um tempo, ele volta. Quando ele chegou ao local da queda, viu uma pequena multidão de curiosos. E ouviu um deles dizendo: "Coitado, não conseguimos salvá-lo. Ainda tentamos voltar a cabeça dele para frente, mas ele não resistiu." Um sujeito pergunta pro amigo: "Você sabe qual a diferença entre uma panela e um pinico?" "Não. Não sabe. Eu é que nunca mais vou comer na sua casa." Num hospício, um dos loucos chegou pro outro e pergunta: "Ei, você que se acha o senhor sabe tudo, por acaso sabe quem é que bebe mais água no mundo?" O outro louco responde: "Não faço a mínima ideia. Quem é?" "É um tal de Otávio." "Otávio? Onde é que viu isto?" De vez em quando, passa um caminhão aqui em frente escrito "Água potável." Um sujeito pergunta para o outro: "E a sua esposa, como ela está?" "Ela fugiu de casa com meu melhor amigo." "Nossa! E quem foi que fugiu com ela?" "Sei lá. Só sei que agora é o meu melhor amigo." Na piscina do clube, 4 pais conversam. O primeiro diz: "Eu tenho 5 garotos, um time completo de basquete." O segundo pai então diz: "Pois eu tenho 6 filhos, dá para formar um time de vôlei." O terceiro diz debochando: "Grande coisa, com os 11 que eu tenho lá em casa, monta um time de futebol." Em seguida, um dos pais vira-se para o último, que continua quieto, sem falar nada. "E você, quantos filhos tem?" "Filho? Nenhum. Mas mulheres? Tenho 18 e um campo de golfe oficial." Durante uma viagem, um dos viajantes diz para o outro: "Olha, Bernardo, ali embaixo é o Vale do Eco." "Ah, é? Então vamos lá." Quando chegaram lá, um grita: "Olá!" E escuta de volta: "Olá! Olá!" O outro, entusiasmado, diz: "Otorrinolaringologista!" E ouve de volta: "Oto quê? Oto quê?" Ei, você, chega mais! Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo a chance de rir como nunca. Clica aí no botão inscrever-se e depois no sininho para ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo. E para a gente se sentir mais perto, comente de qual cidade ou país você está nos assistindo. Seu comentário é nosso combustível e é graças a ele que a gente continua a espalhar o bom humor por todos os cantos do planeta. Vem fazer parte da nossa família de piadas. Um sujeito chega no trabalho cheio de olheiras e com uma cara daquelas. Um colega lhe pergunta: "Nossa, Ricardo, o que aconteceu?" "Eu não consegui dormir esta noite." "Por quê? O que aconteceu?" "Foi uma música que me tirou o sono." "E o que era?" "Era o canto do quarto." E depois começaram os sons no guarda-roupas. Blém, blém, blém. E o que era? Eram as calças de boca de sino. Que noite, hein? E se não bastasse, eu ouvi sons do tipo harf, 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 harf. E o que era desta vez? O corredor que estava treinando para São Silvestre.
Numa festa, o anfitrião vai até um convidado e fala: aquela senhora que está cantando ao lado do pianista é minha mãe. Como? Aquela senhora que está cantando ao lado do pianista é minha mãe. O quê? Aquela senhora que está cantando é minha mãe. Fala mais alto que tem uma velha nojenta cantando. Um sujeito estava jantando em um restaurante, mas a comida era tão ruim que ele não aguenta e fala: garçom, eu não consigo comer esta comida de tão ruim que está. Chama o gerente, por favor. Não adianta. Ele também não vai conseguir comer. Um turista entra num restaurante na Espanha e pede o prato mais pedido daquele lugar. Depois de alguns minutos, o garçom traz um prato com 2 bolinhas grandes dentro. O turista, não sabendo o que era aquilo, perguntou: o que é isto? O garçom dá um sorriso e responde: o senhor conhece as touradas? O conheço, mas e daí? O garçom então fala: no final, o touro é morto e suas bolas são retiradas e servimos. Oh! O turista comeu as bolas do touro e gostou muito. No outro dia, o turista voltou ao restaurante e pediu o mesmo prato, mas, desta vez, o garçom traz um prato com 2 bolinhas bem menores. Intrigado, o turista perguntou: olha, ontem as bolinhas eram grandes e hoje são muito pequenas. Qual o motivo? O garçom dá mais uma risada e fala: Gui, é que nem sempre o toureiro sai vencedor. Havia um sujeito que tinha uma agência para descobrir e recrutar novos talentos para a televisão. Num belo dia, a secretária anuncia o próximo candidato. Ele entra e o sujeito pergunta: o que o senhor sabe fazer de interessante? Eu sei imitar pássaros. Imitar pássaros. Olha, eu tô aqui cheio de gente para ver, e o senhor vem aqui me dizer que sabe imitar pássaros? Isto é muito comum, meu senhor. Pode ir embora. O candidato fica muito triste, dá meia volta em direção à janela e sai voando. Um homem para o carro num posto de gasolina e diz para o frentista: enche o tanque, por favor, enquanto eu vou lá dentro tomar um café, tá? Naquele tempo, as bombas de gasolina ainda não eram automáticas. O coitado do frentista então deixa a bomba ligada e vai atender outro cliente. Quando o homem voltou, se depara com aquela gasolina toda espalhada pelo chão, chamou o frentista e disse furioso: olha só toda esta gasolina esparramada pelo chão. Eu não tenho nada com isso, tá? Só vou pagar o que estiver marcado da bomba. Um homem estava fazendo xixi na piscina, o salva-vidas vê a cena, vai até o homem e diz: meu senhor, o senhor vai ter que ir embora daqui agora. Mas por quê? Porque o senhor estava fazendo xixi na piscina? Mas todo mundo faz xixi na piscina. Mas o senhor é o único que fez de cima do trampolim. 2 moscas estavam em cima de um monte de bosta, e uma delas vira-se para outra e diz: acabei de me lembrar de uma piada. Só espero é que não seja uma piada nojenta, porque eu estou comendo, né? Um sujeito encontra um amigo passeando com seu cão e logo diz: dizem por aí que o seu cão é muito inteligente. É verdade? Sim, ele é muitíssimo inteligente. Eu digo: vem ou não vem? E ele vem ou não vem. O meu cachorro perdigueiro é tão sensível que a 1 quilômetro de distância sabe logo que eu tô chegando. Sabe o que é isso? Sim, que devia tomar um banho. Um sujeito faz sinal para o ônibus parar. Entra e percebe que o mesmo estava cheio. Ele mesmo assim entra e pergunta ao motorista: nossa, amigo, a Arca de Noé já tá cheia, é?
Não. Faltava o burro. Mas agora que entrou, tá completo. Um sujeito tinha uma tartaruga de estimação e ela pede para ele a levar no cinema para assistir Tartarugas Ninja. O sujeito então a leva, mas como não eram permitidos animais naquele cinema, coloca a tartaruga dentro das calças para poder entrar. Para a tartaruga assistir ao filme, ele abre o zíper da calça e a tartaruga coloca a cabecinha para fora. Um casal ao lado vê a cena e ela diz, escandalizada: Carlos, este sujeito aqui do lado colocou o Bilal de fora. E daí, cada um coloca o Bilal como quer, mas é que ele tá dando pipoca para ele comer. Joãozinho estava fazendo xixi e uma menina estava muito espantada vendo aquilo. Até que pergunta a ele: que estranho, você faz xixi por um tubinho? E que é que tem de estranho nisso? Você não faz também? Eu não, eu faço por um buraquinho. Então acho que cada um deve fazer por onde quer. Eu tenho uma prima que faz por uma escovinha. Um sujeito compra um carro novo e vai para a estrada para o testar e pisa fundo no acelerador. Ele estava a 170 km por hora quando vê uma placa: reduza a 100 km. O sujeito, com medo de levar uma multa, resolve obedecer a placa e reduz a velocidade. Passado algum tempo, ele vê outra placa, que agora dizia: reduza a 50 km. O sujeito fica puto, pois queria testar o carro novo e não tinha como testar andando tão devagar. Passado mais alguns quilômetros, ele vê uma outra placa que dizia: reduza a 20 km. O sujeito fica muito puto e não via motivo nenhum para aquele limite de velocidade tão baixo, até porque naquela estrada nunca tinha ninguém. Passado mais alguns quilômetros, ele vê a placa: bem-vindo a Reduza. Um senhor chamado Peçanha falava para todos que ele era o homem mais famoso do mundo. Certo dia, durante uma discussão com um amigo que estava farto dessa história, Peçanha disse: eu sou o homem mais conhecido do mundo. Ah, não é não. Sou sim. Eu até conheço o presidente dos Estados Unidos. Conhece nada, você está inventando. Conheço sim. Quer uma prova? Vamos então aos Estados Unidos. E então os dois foram para os Estados Unidos. E na Casa Branca, o Peçanha pediu para falar com o presidente. Quando o presidente dos Estados Unidos soube que o Peçanha o aguardava, lhe recebeu de imediato e desculpou-se pela demora. O amigo impressionado disse: mas você conhece mesmo o presidente dos Estados Unidos, mas eu preciso de mais provas. O Peçanha então diz: eu também conheço o Papa. Não acredito. O Papa? Este eu duvido mesmo. Vamos para Roma, então. E foram os dois para a Itália. Chegaram em Roma e o Papa estava numa varanda celebrando uma missa. O Peçanha então diz: olha, você fica aqui embaixo enquanto eu vou lá em cima cumprimentar o Papa, tá? Tá bom, Peçanha. Quando ele chega na varanda, o amigo, para testar a fama do Peçanha, pergunta a uma pessoa que estava a seu lado: meu senhor, olhe bem para a varanda e me diga se o senhor sabe quem é aquele que está lá em cima. Aquele ali é o Peçanha, mas aquele senhor que está de bata branca perto dele, eu não sei quem é não. Ei, você, chega mais! Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo a chance de rir como nunca. Clica aí no botão inscrever-se e depois no sininho para ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo. E para a gente se sentir mais perto, comente de qual cidade ou país você está nos assistindo. Seu comentário é nosso combustível e é graças a ele que a gente continua a espalhar o bom humor por todos os cantos do planeta. Vem fazer parte da nossa família de piadas. Se empresas que desenvolvem softwares fizessem carros, teríamos que desligá-lo quando o mesmo parasse de funcionar, sair dele e esperar por alguns segundos para ligá-lo novamente.
assim como acontece nos computadores. Se o MacGyver fosse colocado por algum erro no deserto em vez do local onde deveria executar a sua missão, com apenas uma laranja e um capacete em seu poder, ele começaria a olhar para a laranja e pensar: a laranja tem suco. Então decidiria extrair o suco da laranja. Em seguida, ele pensaria: o suco da laranja tem vitaminas, e tiraria as vitaminas do suco. Logo depois, ele separaria as minas da palavra vitaminas e ficaria com elas. Depois, ele usaria as minas na areia do deserto e provocaria um terremoto. Então, tiraria terra da palavra terremoto e ficaria só com a moto. Colocaria o capacete e ia passear pelo deserto. Numa pequena cidade do interior, o padre recebe a visita de um outro padre de uma cidade vizinha. Após um longo almoço, começam então a conversar. O padre visitante então diz: as coisas por aqui não parecem ser muito agitadas, né? O padre anfitrião logo diz: você tem toda a razão, meu caro. A vida aqui é muito monótona. Rosário, vinho, rosário, vinho. Mas mesmo assim a gente vai levando, né? Ele fica em silêncio por alguns segundos e depois grita em direção à cozinha: Rosário, traz mais vinho pra gente! Numa igreja, o padre rezava a missa e diz: como todos sabem, o nosso primeiro pai foi Adão e nossa primeira mãe foi Eva. Nisso, Joãozinho se levanta e diz: não é verdade não, padre. Como não é verdade? Pergunta o padre enfurecido. O meu pai disse que nós descendemos do macaco. Olha, meu filho, os problemas da sua família não me interessam. Numa segunda-feira, no hospício, um louco estava muito triste quando aparece um outro amigo louco e pergunta: o que foi que aconteceu? Eu avisei pro Pedro que as pessoas aqui deste hospício são tradicionalistas e religiosas. É verdade, eu já tô aqui há mais de 20 anos e sei disso. Mas o que isso tem a ver com o Pedro? É que ele ontem pulou de paraquedas e acabou morrendo. Nossa, o paraquedas não abriu? Exatamente. Apesar dele estar aqui há pouco tempo, ele já devia saber que nada abre nos domingos. Uma garota chega para a mãe e fala: Mãe, me ajuda, por favor. O meu marido está completamente louco. O que foi que aconteceu, filhinha? Ele tem 50 gatos no nosso apartamento. E o pior, todas as janelas estão sempre fechadas. Então por que é que não abre as janelas do apartamento? Não posso, né, mãe? Se eu abrir, os meus 100 pombos podem fugir. No estádio de futebol, um sujeito fala: um campo, 50 mil pessoas, 22 jogadores, um árbitro, 2 juízes de linha. Um campo, 50 mil pessoas, 22 jogadores, um árbitro, 2 juízes de linha. Um campo, 50 mil pessoas, 22 jogadores, um árbitro, 2 juízes de linha. Chateado com a lenga-lenga, um amigo que estava com ele fala: para já com isso, né? Sempre a repetir a mesma coisa. Posso saber por quê? Um campo, 50 mil pessoas, 22 jogadores, um árbitro, 2 juízes de linha. E o maldito pombo foi cagar justo na minha cabeça. Chapeuzinho Vermelho estava andando pela floresta para levar seus docinhos para sua vovozinha, quando vê uma moita se mexendo. Sem conseguir conter a sua curiosidade, ela olha atrás da moita e dá de cara com o lobo mau. Bom dia, seu lobo! Nossa, que olhos grandes você tem! São para te ver melhor, Chapeuzinho. E ela continua sua caminhada até a casa da sua avó.
Pouco tempo depois, ela vê outra moita se mexendo e corre para dar uma espiada. E novamente encontra o lobo mau. Olá, seu lobo! Nossa, que nariz grande você tem! São para sentir melhor o seu perfume, Chapeuzinho. E ela continua a sua caminhada. Alguns minutos depois, ela vê outra moita se mexendo, vai ver o que era e outra vez dá de cara com o lobo. Uau, você de novo, lobo! Mas que orelhas grandes você tem! São para te ouvir melhor, Chapeuzinho. E ela continua na sua caminhada. 100 metros depois, ela vê outra moita se mexendo. E adivinha quem estava lá? O próprio! Olá, seu lobo! Mas que saco grande você tem! São para te aturar, criatura. Faz meia hora que eu estou querendo dar uma cagada e você não deixa. Era tarde da noite e um casal dormia e o filho deles começou a chorar muito, até que a esposa diz: Fernando, me ajuda a fazer este bebê ficar quieto, né? Ele é tanto meu como teu. Fernando se vira para o outro lado da cama e com sono diz: Cala a sua metade e deixa a minha chorando. Um casal de namorados resolveu se casar. Ela tinha um bafo terrível e ele tinha um chulé insuportável. Depois do casamento, dormem e no outro dia pela manhã, ainda na cama, se aproximam um do outro. E ela, encostando a boca o mais perto que podia do nariz dele, disse: Querido, tenho uma coisa para te falar. Ele, sentindo o bafo fétido da esposa, não perde tempo e diz: Já sei! Chupou meus pés durante a noite. Pensamentos da vida. Evite uma vida sedentária, beba muita água. A modéstia é uma das minhas inúmeras virtudes. Quer um choquito? Então põe o dedo na tomadita. A primeira impressão é a que fica, mas só se o toner for bom. A esperança e a sogra são sempre as últimas que morrem. Um chato nunca perde seu tempo, perde dos outros. Há muitas coisas mais importantes que o dinheiro, mas são muito caras. Mais vale um cabelo na cabeça que 2 no pente. Se um desconhecido lhe oferecer flores, cuidado, ele pode ser gay. Tudo na vida é passageiro, exceto o cobrador e o motorista. Uma senhora entra no mercadinho da cidade e vai logo pedindo: Uma ratoeira, por favor, mas depressa, tá? Tenho de pegar o trem. O balconista, muito calmo, diz: Olha, tão grande assim eu não tenho, não. Um estudante passava em frente de uma loja e resolveu comprar um par de luvas para sua namorada. Pediu para a balconista para embrulhar as luvas e foi pagar, deixando o pacote ao lado de outro igual, só que neste último havia um par de calcinhas. No fim, o pacote foi trocado e o estudante enviou-o junto com uma carta à namorada que dizia: Oi, meu amor, sei que hoje não é o seu aniversário, mas passei em frente de uma loja e resolvi comprar este presente, mesmo sabendo que você não costuma usar, mas estas eram muito bonitas e não aguentei. Não sei se são do seu tamanho, nem se gosta da cor, mas a balconista experimentou na minha frente e eu gostei muito. Ficaram larguinhas, na frente e dos lados, mas assim as mãos entram com maior facilidade, além de deixar os dedos mais livres para se movimentarem, fazendo também com que fique mais fácil tirá-las. A balconista disse para colocar um talquinho quando atirar, para evitar o mau cheiro, sabe? Meu amor, gostaria muito que usasse este presente, pois elas cobrirão o que te pedirei algum dia. Um grande beijo aonde vai usá-la. Um fazendeiro muito rico percebe que, devido a uma praga, os animais de sua fazenda estavam morrendo. Desesperado, resolve apelar para um curandeiro da região.
Quando o curandeiro chega, vê que a mulher do fazendeiro era muito bonita. Sem pestanejar, ele pede que ela o ajude nas suas simpatias, e ela diz que sim. Ele então começa. Um beijinho no pé para salvar a vaquinha busca-pé. Um beijinho na canela para salvar a cabrita Gabriela. Um beijinho no joelho para salvar os coelhos. Um beijinho na coxa para salvar a vaca moxa. O fazendeiro interrompe o curandeiro dizendo: Seu curandeiro, pode deixar a vaca preta e o boi zebu morrerem, tá? Um sujeito vai até o médico e diz: Doutor, eu queria que o senhor me desse alguma coisa para que eu ficasse mais esperto. O médico então diz: O senhor toma 2 comprimidos destes por dia e volta daqui a uma semana, tá? Uma semana depois, o sujeito volta no consultório e diz: Doutor, acho que não fez muito efeito, não. Tomei e não senti nenhuma mudança. O médico então disse: Tome 3 comprimidos diariamente, então, e volta daqui a uma semana. Na semana seguinte, o sujeito volta e diz: Olha, doutor, eu sei que não fiquei mais esperto. O senhor tem certeza que este remédio não é bolinha de açúcar? Bingo! Começou a fazer efeito. Era um dia de muito sol e um louco esquece as chaves dentro do carro após travar a porta. Com um pedaço de arame, ele vai na porta do carro e, com a ajuda de outro louco, ele começa a tentar abrir a mesma. Começa então a delicada operação com seu amigo dando as diretivas. Mais para a direita! Um pouco mais para trás! Um pouco mais para frente! Falta pouco agora! Isso! Após retirar as chaves, finalmente o louco abre a porta do carro e o outro louco fala: Nossa, amigo, ainda bem que conseguiu abrir. Eu já estava com muito calor aqui dentro. A mulher de Thomas Edison, nervosa, diz a ele: Edison, querido, você inventou a lâmpada e ficou ótimo. Eu fico muito orgulhosa de você, alegre e coisa e tal. Mas agora trata de inventar uma coisa para apagar esta merda, porque eu não consigo dormir com essa bosta de luz na minha cara. Num concurso de Miss Universo, uma candidata responde às perguntas ao vivo do júri. Qual seu hobby predileto? Andar de motocicleta. E qual o seu prato preferido? Nadir Figueiredo? Você sabe qual é o cúmulo da vagareza? Não sabe? É apostar corrida com você mesmo e chegar em segundo lugar. João e Maria estavam no altar se casando. O padre então se vira para o casal e pergunta: Há alguém aqui que saiba algo que possa impedir este casamento? Eu sei. Fica quieto que você é o noivo, João. Um colaborador de uma grande empresa vai até seu chefe e pede aumento de salário. O chefe dele se vira e diz na cara dele: Eu é que não vou dar aumento de salário coisa nenhuma. Mas, chefe, eu estou trabalhando demais. Estou trabalhando por 2 aqui. Ah, é? Então me diga quem é o outro que eu mando embora já. Joãozinho estava no seu quarto jogando videogame, quando grita para sua mãe: Mãe, traz um copo com Coca-Cola para mim. A mãe disse: Como você é folgado, vem aqui e pega. E ele insiste: Mas mãe, traz um copo com Coca-Cola para mim, vai! Ela fica nervosa e diz: Joãozinho, se você pedir de novo, eu vou aí e te dou uns tapas, hein? Mãe, quando a senhora vir aqui, traz um copo com Coca-Cola, tá? 2 mulheres se encontram e uma fala para outra: Nossa, amiga, que dia mais ruim foi hoje! Por quê? Pergunta a amiga curiosa. Você não imagina, meu marido foi atropelado por um ônibus. Sinto muito, amiga. E como se isso não fosse o suficiente, cheguei no meu trabalho e me mandaram embora.
Nossa, amiga, que coisa chata. Qual era o seu trabalho? Eu dirigia o ônibus. Inácio e Joaquim se encontram e Inácio diz: Compadre, meu cavalo tá muito doente. Eu me lembro que o seu tava ruim e você deu um remédio para ele, não foi? Foi sim, compadre. E qual era o nome do remédio? Era Zovirate. Então Inácio foi até a farmácia e comprou tal remédio e deu para o cavalo tomar. Mas ele não resistiu e morreu horas depois. Ele vai até a casa do Joaquim e diz: Compadre, eu comprei o Zovirate e meu cavalo morreu. O meu também morreu, compadre. Um sujeito convida um amigo para jantar em sua casa, dizendo-lhe: Amigo, sinta-se como se você estivesse na sua casa, tá? Ah, mas que pena. Pensei que fosse jantar melhor hoje. O dono do mercadinho vai até a casa de um freguês caloteiro para receber uma conta. Um garotinho abre a porta e atende o homem, que logo diz: Você pode chamar o seu pai? Meu pai não está em casa, não. Ele acabou de sair. Mas como ele não está? Eu vi ele na janela quando estava vindo para cá. Pois é, eu acho que ele também viu o senhor e por isso saiu. Joãozinho chega em casa e diz para o seu pai: Papai, hoje quando eu entrei no ônibus para vir embora da escola, eu pisei sem querer no pé de uma mulher e pedi desculpas. Ela me deu um doce dizendo que eu era muito educado. Que coisa mais linda, meu filho! E depois, o que você fez? Eu pisei de novo para ver se ganhava outro doce. Uma mulher liga toda desesperada para o marido no escritório, dizendo: Querido, o carro não quer pegar. Acho que tem água no carburador. Você já chamou um mecânico para ver? Não, querido. Então como é que você sabe que o problema é no carburador? É apenas um palpite? Tá bom, eu vou até aí para ver. Onde está o carro? Dentro do rio. Ademar chega em casa encharcado de bêbado e a sua mulher furiosa logo fala: Ademar, você já foi beber, né? Ele logo responde para a esposa: Foi sim. Já fui beber, adolescente, jovem e hoje eu sou um velho cansado do ser. Numa cidadezinha do interior, havia um pé de figo carregadinho, mas dentro do cemitério. Dois amigos resolvem então entrar lá de noite, quando não havia nenhum guarda, e pegar todos os figos. Eles pularam o muro do cemitério e subiram na árvore, com uma sacola nas mãos. Um deles começa então a distribuir os figos, dizendo: Um para mim, um para você. Um para mim, outro para você. Eles então deixaram cair 2 figos do outro lado do muro, e um deles diz: Caracas, você deixou cair 2 lá do outro lado do muro. Não liga para isso. Quando a gente terminar de pegar todos os figos daqui do pé, a gente vai lá e pega os outros 2. Ah, tá bom então. Vamos continuar a divisão. Um para mim, outro para você. E assim continuam, até que um bêbado que passava do lado de fora do cemitério escutou aquele negócio de um para mim e outro para você e sai correndo para a delegacia de polícia. Ele chega lá e diz para o policial: Seu guarda, pelo amor de Deus, me acompanha. Deus e o capeta estão lá no cemitério dividindo as almas dos defuntos. Você só pode estar delirando, seu bêbado. Mas eu juro pro senhor que é verdade. Vem comigo e veja com os seus próprios olhos. E lá vão os 2 pro cemitério. Eles pararam do lado de fora, junto ao muro, e começaram a escutar. Um pra mim, outro pra você. Um pra mim, outro pra você. O policial fica assustado e diz: Mas não é que é verdade mesmo? É o apocalipse que chegou. Eles estão dividindo as almas dos mortos mesmo. O que será que vem depois? Neste momento, eles ouvem dentro do cemitério:
Pronto, acabamos por aqui. Agora a gente vai lá do lado de fora pegar os dois que estão do outro lado do muro. O bêbado sai correndo gritando: eu não disse pra você, seu polícia! Corre! Ei, você, chega mais! Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo a chance de rir como nunca. Clica aí no botão inscrever-se e depois no sininho para ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo. E pra gente se sentir mais perto, comente de qual cidade ou país você está nos assistindo. Seu comentário é nosso combustível e é graças a ele que a gente continua a espalhar o bom humor por todos os cantos do planeta. Vem fazer parte da nossa família de piadas. Durante um dia de aula, a professora pergunta para o Joãozinho, que era filho do açougueiro: Joãozinho, como é que se faz uma linguiça? Professor, eu vou explicar para vocês, mas é muito confuso, tá? Primeiro a gente tira a tripa de dentro do porco e depois a gente coloca o porco dentro da tripa. Joãozinho chega para sua mãe e pergunta: Mamãe, anjo voa? Claro que sim, meu filho. E por que a empregada aqui de casa não voa? Porque ela não é um anjo, meu filho. Mas por que o papai fica chamando ela de meu anjo, então? Dois loucos da cidade estavam de férias numa fazenda observando um ovo de galinha. Você viu, cara? Disse um dos loucos, olhando para o pintinho que tinha acabado de nascer. Olha como é incrível! Vê só como ele sai da casa deles! O outro louco responde: Não sei não, viu? Eu acho mais incrível ainda como é que eles entram na casa. Na escola, Aninha comia uma maçã e o Joãozinho pede um pedaço. Ô Aninha, dá um teco dessa maçã pra mim? Eu não posso não. Ué, por que não pode? Só um pedacinho, vai. Já disse que eu não posso, tá? A minha mãe disse que uma tal de Eva fez isso com um tal de Adão e se deu muito mal. O professor se vira para o aluno Joãozinho e pergunta: Joãozinho, o que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser soldado, professor. Mas soldado? Você sabia que o soldado vai para a guerra e o inimigo mata ele? Não sabia não, professor. Então eu quero ser o inimigo do soldado. Um bêbado chega no boteco e diz para o outro bêbado: Gervásio, hoje eu aprendi o que é um ladrão. Gervásio se interessa pelo assunto e fala: É mesmo, Ambrósio? E o que é um ladrão, então? Vou te dar o mesmo exemplo que me deram. Se eu pego uma nota de $10 no seu bolso, eu sou o quê? Gervásio então responde: Se você pegar $10 do meu bolso, você é mágico, porque eu não tenho um tostão furado comigo. Depois de muitos anos de namoro, a namorada fala pro namorado: Querido, o que você acha da gente se casar? O namorado pensa e fala: Não sei não. Quem é que vai querer a gente? Num hospício, o telefone toca e Juvenaldo corre para atender e diz: Alô? Do outro lado da linha, uma voz pergunta: Alô, aí é do hospício? Juvenaldo fica bravo e fala: Claro que não, né? Você só pode estar louco. Aqui nem telefone tem. Um sujeito entra no boteco e pergunta para o atendente: Meu senhor, a comida daqui é boa? O atendente então responde: Olha, os clientes brigam por ela na hora do almoço. Vixe, então ela deve ser boa mesmo. Não é não. Quem perde a briga tem que comer.
O marido se vira para a esposa e diz: Querida, se prepara que hoje à noite vai ser quente. A esposa, toda animada, diz: Nossa, querido, jura por tudo? O marido então responde: Juro. Eu acabo de quebrar o ventilador. Um avião com vários pedreiros que iam do Brasil para Dubai cai no deserto. Todos sobrevivem e um dos pedreiros fala: Nossa, quanta areia! Vamos fugir daqui, porque quando trouxerem a água e o cimento, a gente tá lascado. Um bebum saiu da igreja e o padre logo falou: Vá com Deus, meu filho, e que São Joaquim, Santa Clara, Santo Antônio e Nossa Senhora Aparecida te acompanhe. O bebum então pegou a sua bicicleta e foi embora. Depois de alguns minutos, ele caiu e disse: Eu sabia. Tanta gente montado na bicicleta, ia dar ruim mesmo. Um fazendeiro foi se consultar no médico que pergunta o que ele tinha, e ele fala: Bom, doutor, eu tenho uma mulher, uma vaca e uma galinha. Mas, meu senhor, não é isso que eu quero saber, não. Eu quero saber o que o senhor está sentindo. O fazendeiro fica sem graça e fala: Ah, bom, eu tô sentindo vontade de me separar da minha mulher, vender a vaca e comer a galinha com batatas. Um motorista bêbado é parado pela polícia às 2 horas da madrugada. O policial vai até o carro do motorista e pergunta: Onde é que o senhor vai a esta hora da madrugada? O bêbado então responde: Seu guarda, eu vou numa palestra sobre o abuso do álcool e seus efeitos letais para o nosso corpo. A palestra também tem como tema um mau exemplo para os nossos filhos e as más consequências para a família. Ela trata também do problema que o álcool causa na economia familiar, além de ser uma irresponsabilidade total. O policial fica surpreso e diz: Sério? E quem vai dar esta palestra a esta hora da madrugada? A minha esposa, assim que eu chegar em casa. Um sujeito sai na rua e vê uma mulher com uma roupa de enfermeira. Ela tinha um corpo que parecia um violão de tão bem feito que era. Ela passa do lado do sujeito, que olha e diz bem alto: Eita, que vontade de sofrer um acidente! Só para eu ficar no hospital que esta enfermeira trabalha e cuidar de mim. A enfermeira se vira para o sujeito e fala: Olha, o senhor vai ter que sofrer um acidente muito estranho. Eu sou parteira. O sujeito vai até um boteco e desabafa com um amigo. Olha, eu trabalho tanto que nem tinha tempo para cortar a barba. Para você ter uma ideia, minha mulher me apelidou de Barbicha. Era só eu chegar que ela dizia: O Barbicha chegou! Foram 4 anos trabalhando na fábrica e a barba só crescendo. Eu resolvi então tirar a barba e fazer uma surpresa lá em casa. Disse para mim mesmo que quero ver se ela me chama mais de Barbicha. Saí do trabalho e fui na barbearia para cortar a barba. Tinha muita gente lá, esperei, mas fiquei com o rosto lisinho. Quando eu cheguei em casa, ela já estava dormindo com a luz apagada. Eu falei para mim mesmo: é agora que ela vai ter uma surpresa. E me deitei do lado dela. Comecei a cutucar para que ela acordasse. Quando ela acordou, colocou a mão na minha cara e falou: Mejuxa ainda tá aí, é? Tá quase na hora do Barbicha chegar do trabalho.
Ei, você, chega mais! Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo a chance de rir como nunca. Clica aí no botão inscrever-se e depois no sininho para ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo. E pra gente se sentir mais perto, comente de qual cidade ou país você está nos assistindo. Seu comentário é nosso combustível e é graças a ele que a gente continua a espalhar o bom humor por todos os cantos do planeta. Vem fazer parte da nossa família de piadas. O moleque chega pra sua mãe e fala: Mãe, eu comprei um relógio. Que marca, meu filho? Marca as horas. A mãe fica nervosa e fala: Engrafadinho. E eu comprei um cinto, tá? Que marca, mamãe? A bunda! Um sujeito vai no boteco e diz pro amigo: Hoje às 2:30 da manhã entrou um ladrão lá em casa. O amigo então diz: Caramba, cara! Um ladrão entrou na sua casa e você ainda ri? E o que ele levou? Ele levou uma surra da minha mulher. Ela achou que era eu chegando do boteco. Um sujeito chega no trabalho e diz pro chefe: Minha sogra caiu no poço. O chefe fica chateado e fala: Puxa, sinto muito. E ela morreu? Não sei. Vamos tirá-la amanhã. Um sujeito queria comprar um cavalo, pois um amigo havia lhe dito que era um meio de transporte muito seguro. Além disso, naquele tempo, se viajava muito a cavalo. Então, ele comprou o cavalo e o vendedor do cavalo disse: Olha, esse cavalo tem um segredo, tá? Para ele correr, o senhor tem que falar graças a Deus. E para ele parar, o senhor tem que falar psico-psico, tá? O sujeito então pegou o cavalo, montou nele e saiu. O cavalo saiu bem devagarinho e o homem disse: Vamos ver se este cavalo corre mesmo. Graças a Deus! O cavalo começou a correr e ele falou psico-psico e o cavalo parou na hora. Ele ficou todo orgulhoso com a compra e olha para o seu relógio e percebe que já estava atrasado para o seu compromisso, que era uns 10 quilômetros dali. Ele se vira para o cavalo e diz: Graças a Deus! O cavalo então sai em disparada pela estrada. Logo na frente, ele vê uma placa que avisava que uma ponte havia caído. E ele tinha se esquecido da palavra que tinha que dizer para o cavalo parar. Quando ele estava quase chegando na ponte caída, ele se lembra e fala bem alto: Psico, psico! O cavalo então parou a um palmo do penhasco. E ele, aliviado, disse: Graças a Deus! Uma mulher vai no quarto da empregada e fala: Cris, o chinelo do meu marido tá no seu quarto. Como é que você explica isso, hein? A empregada fica sem graça e fala: Ah, eu não sei não, patroa. Ele sempre vem descalço. Num avião estavam 50 crianças. Um gaúcho, um mineiro, um carioca e um baiano. Deu uma pane no avião e ele começou a perder a altura. O piloto vai até a cabine e fala: Temos que diminuir o peso da aeronave. 3 homens adultos precisam pular para salvar as crianças. O gaúcho, então, vai até a porta do avião e grita: Pelo Rio Grande do Sul! E pula do avião. O mineiro chegou na porta e grita: Por Minas Gerais! E também pula da aeronave. O carioca chegou na porta, encheu o peito de ar e grita: Pelo Rio de Janeiro! E empurrou o baiano. Um dia desses, um caipira vai jantar na casa de um compadre. Quando ele chega lá, o compadre diz:
Compadre, hoje tem uma janta gostosa pra você. Minha mulher fez um prato diferente. Mas o que ela fez, compadre? Ela fez língua de vaca picadinha. Mas eu não como de jeito nenhum a tal de língua de vaca, compadre. Eu não como nada que sai da boca de um animal. Me desculpe, compadre, eu não sabia. O que ela pode fazer então pra você? Sei lá. Pede pra ela fritar uns ovos pra mim. Num lago com a água muito gelada no Canadá, estavam 3 turistas, sendo um brasileiro, um americano e um francês. Na outra margem do lago, 2 sujeitos conversavam sobre os turistas. Eu te dou $50 se você conseguir fazer com que aqueles 3 turistas entrem nessa água gelada. O outro, sem perder tempo, pega um barquinho e foi falar com os 3 turistas. Após algum tempo, os 3 pularam na água e o sujeito volta com o barquinho para pegar o dinheiro. O outro, curioso, perguntou: Eu vou te pagar os $50, mas me conta o que foi que você falou para eles pularem no lago? Foi fácil demais! Um era americano e eu disse que era lei pular no lago. Tinha um francês e eu disse que era moda pular no lago. O outro era brasileiro. Eu apenas disse que era proibido nadar. Um menino chega para a mãe e pergunta: Mãe, por que a senhora é branca, o pai é moreno e eu sou japonês, hein? A mãe deu uma risadinha e disse: Meu filho, se você soubesse como você foi feito, você deu muita sorte de não latir. Dois amigos conversavam no boteco. A minha sogra só atrapalha. Dá palpite em tudo lá em casa. É uma jararaca. Olha, quando ela morrer, eu vou enterrar ela de cabeça para baixo. Ué, por quê? Se ela acordar e tentar cavar, vai sair lá na China. Um sujeito vai no consultório do médico e diz: Doutor, já tá fazendo 3 meses que eu não durmo direito. Tenho um pesadelo terrível. Toda noite é a mesma coisa, o mesmo pesadelo. Eu não aguento mais. Eu acordo toda noite assustado e molhado de tanto suor. E, de fato, eu não sei mais o que fazer. E como é esse pesadelo, meu senhor? É o seguinte, doutor. Eu sonho com minha sogra vindo me comer. Ela vem montada num monstro horrível, com os olhos vermelhos saltando da cara e com aquele corpo todo peludo, dentes pontiagudos e afiados como uma navalha, unhas grandes e pavorosas, boca enorme e querendo me engolir. Nossa, deve ser muito amedrontador mesmo. Amedrontador, doutor? Deixa eu contar como é que era um monstro e o senhor vai ver. Uma sogra chega na porta da casa da sua filha e encontra o seu genro saindo com uma mala e furioso. Ela então pergunta: O que aconteceu, Ademar? Ademar, furioso, fala: O que aconteceu? Aconteceu que eu estava viajando e mandei um telegrama para sua filha avisando que eu voltaria hoje. Cheguei em casa e o que é que eu encontro? Ela com outro sujeito na nossa cama. Nem mandando o telegrama ela me respeita mais. Eu fim da picada. Estou indo embora para nunca mais voltar. A sogra suspira e fala: Ai, calma, Ademar. Deve haver algum engano nessa história. Minha filha jamais faria uma coisa dessas com você. Espera um pouco que eu vou esclarecer esta história, tá? Alguns minutos depois, a sogra volta todo sorridente e diz: Eu não disse para você que tinha alguma coisa errada? Ela não recebeu telegrama algum.
A esposa do Francisco era uma verdadeira baleia e ele não perdia a chance de tirar um sarro dela. Um dia ele fala: "Puxa vida, não é que esse regime que você está fazendo resolve mesmo? A gente vê que você está emagrecendo de verdade. Fique sabendo que eu estou perdendo 3 quilos por semana." Ele então sorri e diz: "Que beleza! Quem sabe daqui a um ano você não some de vez?" Uma garota estava cansada de levar broncas do seu marido. Ela ligou para sua mãe e disse que não sabia mais o que fazer. "Mamãe, ele só briga comigo. Eu acho que eu vou passar uma semana na casa da senhora, só para castigar ele." A mãe da garota então disse: "Filha, se é para castigar ele, então deixa que eu vou passar uma semana na sua casa." Deus criou o burro e disse: "Serás um burro, trabalharás incansavelmente de sol a sol, carregarás tudo nas suas costas, comerás sobras, não terás inteligência alguma e viverás 30 anos." O burro então respondeu: "Eu farei tudo isso, meu senhor, porém viver 30 anos é muito. Me dê somente 10 anos." E assim Deus fez o burro com 10 anos de vida. E Deus criou o cachorro e disse: "Serás um cachorro, cuidarás da casa dos homens e serás seu melhor amigo. Comerás a comida que te derem, viverás 20 anos." O cachorro respondeu para Deus: "Senhor, eu farei tudo isto, porém viver 20 anos é demais para mim. Poderia o Senhor me dar somente 10 anos?" E assim Deus o fez com 10 anos de vida. Deus então criou o macaco e disse: "Serás um macaco e pularás de galho em galho fazendo trapalhadas e serás engraçado. Viverás 20 anos." O macaco então diz: "Meu senhor, tudo isso? Me dê metade disso." E assim Deus o fez com apenas 10 anos de vida. Finalmente Deus criou o homem e disse: "Tu serás o homem, o único ser inteligente sobre a face da terra. Usarás tua inteligência para dominar os demais animais da natureza, dominarás o mundo e viverás 30 anos." "Mas 30 anos? É muito pouco, meu senhor. Olha, me dá os 20 anos que o burro recusou, os 10 anos que o cachorro não quis e os 10 anos do macaco, tá?" E assim Deus fez o homem com este pedido. É por isso que o homem vive 30 anos, se casa e passa a viver 20 anos como um burro, trabalhando de sol a sol, carregando tudo sobre seus ombros. Depois se aposenta e passa a viver mais 10 anos como um cachorro, cuidando da casa e comendo o que lhe dão. Então, ele fica velho e vive mais 10 anos vivendo como um macaco, saltando da casa de um filho para o outro e fazendo palhaçada para divertir os netos. Dois sujeitos vão na casa de um amigo e perguntam o que ele queria ganhar de aniversário. "Pedro, dá uma sugestão pra gente? Não sabemos o que comprar para você." O Pedro pensa um pouco e fala: "Pessoal, pode me dar um cachimbo gravado com a cara da minha sogra?" Os dois sujeitos surpresos perguntam pro Pedro: "Nossa, você gosta tanto assim da sua sogra?" "Não, e é que eu quero parar de fumar de qualquer jeito." Um papagaio vivia falando que seu dono era corno. O dono não aguentava mais e colocou ele dentro de uma caixa de sapatos e saiu chutando pela casa por 10 minutos. Ele então parou de chutar e pensou: "Eu já devo ter matado esse papagaio."
Ele então abriu a caixa e o papagaio atordoado gritou: "Onde é que você estava, seu corno? Não sentiu esse terremoto, não?" Um sujeito vai na festa de um amigo e depois de comer e beber muito, sente uma vontade louca de dar uma cagada. Ele então vai no único banheiro que tinha na casa, mas tinha uma fila com 7 pessoas esperando para entrar. Ele então pensa: "Ai, nossa, se eu entrar nesta fila, acabo cagando nas calças. Vou procurar um lugar tranquilo lá fora e cagar por lá mesmo." Ele então vai no quintal da casa e vê que havia uma cerca que separava a casa da do vizinho, e junto da cerca era bem escuro. Ele vai até a cerca, arreia as calças e descarrega toda a bosta lá mesmo. Ele se lembra que não tinha papel para limpar o merdeiro que estava grudado na bunda. E como ela era exigente, tira um dos sapatos e se limpa com a meia mesmo. Quando ele acaba a limpeza, olha para o chão e não vê mais um monte de bosta que havia feito. Ele procura e não acha nada. Ele então pensa: "Bom, vou sair daqui para não me verem e amanhã eu volto para solucionar este mistério." A festa então acaba e o sujeito vai para casa. No outro dia de manhã, ele acorda e vai direto para a casa do amigo, viu o que aconteceu com um monte de bosta que havia sumido na noite anterior. Como ele não queria ser taxado como o cagão do quintal, pensa no caminho numa desculpa para poder entrar na casa sem ser descoberto. Ele chega na casa do amigo e diz: "Tudo bem, Juvenal? Olha, eu acho que ontem deixei meu casaco aqui. Será que eu poderia entrar para ver se eu acho?" "Claro que sim, mas olha, toma cuidado se você for lá no quintal, que ontem até cagaram em cima da minha tartaruga." Num sítio, havia um papagaio que pegava todas as galinhas, as codornas e etc. O dono do papagaio tinha muito orgulho dele, pois ele não conhecia outra ave que tinha este comportamento. Certo dia, ele foi para a cidade e, quando retornou para o sítio, viu o papagaio estendido no chão e gritou: "Meu Deus, meu papagaio morreu! Quem matou meu papagaio? Onde é que eu vou arrumar outro papagaio assim?" De repente, o papagaio abriu um dos olhos e disse: "Shhh, cala a boca, meu!" O dono da ave então fala: "Nossa, você não morreu não, mas o que é que você está fazendo aí caído no chão?" "Shhh, eu tô aqui me fingindo de morto para ver se pego esta urubua que tá voando lá em cima." Um sujeito vai no médico e diz: "Doutor, eu tô com muita dor. Por favor, me examine e veja o que é." O médico então pergunta: "Examino sim. Onde é que dói?" Sei lá, doutor. Só sei que dói o corpo todo." O médico então examina, faz exames no sujeito, tira chapas e não acha nada. O sujeito chega bem perto do médico e diz: "Então, doutor, achou algo?" O médico então sente um bafo de pinga vindo do sujeito e fala: "Olha, eu não achei nada, mas pode ser a cachaça." "Tá bom, doutor. Eu volto quando o senhor estiver sóbrio, então." 2 sujeitos estavam caçando numa floresta. Depois de caminharem bastante pela mata, um deles cai desfalecido no chão.
O outro fica apavorado, pega o celular e liga para o serviço de emergência e fala: Socorro! Estamos na floresta e meu amigo caiu no chão. Acho que ele morreu. O atendente do socorro fala: Calma, meu senhor. Primeiro temos que ter certeza que ele morreu. Um silêncio toma conta do momento, seguido por um tiro. Pronto. E agora? Um sujeito estava todo largado no sofá assistindo televisão, só de cuecas, pensando: o coelho pula como um macaco e vive 8 anos. Os cachorros correm por todo lado e vivem 15 anos. As tartarugas não fazem nada e vivem 150 anos. Isto prova que não fazer nada é mais saudável. Então, o que eu tenho não é preguiça, é estratégia para viver mais. Ei, você, chega mais! Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo a chance de rir como nunca. Clica aí no botão inscrever-se e depois no sininho para ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo. E para a gente se sentir mais perto, comente de qual cidade ou país você está nos assistindo. Seu comentário é nosso combustível e é graças a ele que a gente continua a espalhar o bom humor por todos os cantos do planeta. Vem fazer parte da nossa família de piadas. Um louco estava viajando de trem e ao seu lado tinha um homem dormindo na poltrona. De repente, o louco acorda o homem e diz: Nossa, o senhor viu? Viu o quê, meu senhor? As árvores! O que é que tem as árvores, meu amigo? Elas estão voltando! Não acredito. O senhor me acordou para dizer isto, meu senhor? Mas olha só a velocidade destas árvores! Não é possível que o senhor me acordou para vir com esta conversa de gente louca, né? O louco pensa e fala: Eu tô pensando em voltar de árvore. O professor pergunta para o Joãozinho: Joãozinho, quantos anos seu pai tem? Joãozinho pensa um pouco e responde: Ele tem a mesma idade que eu, professor. O professor ficou surpreso com a resposta do aluno e pergunta: Mas como é que isso é possível, Joãozinho? Joãozinho, sem perder tempo, fala: Bom, é simples. Ele ficou sendo meu pai no mesmo dia que eu nasci. Joãozinho, assustado, fala para o seu pai: Pai, tem um bicho na parede. Não é bicho, meu filho, é apenas um prego. Joãozinho olha para a parede de novo e fala: Pai, tem um bicho na parede. Não insiste, Joãozinho. Eu já disse que é um prego e não um bicho. Joãozinho insiste de novo e fala: Então tá, pai, o prego tá andando na parede. Um sujeito foi no Mato Grosso caçar e pega apenas um papagaio. Ele se encanta com o bichano e resolve correr o risco de levá-lo para casa. Coloca o papagaio dentro do carro e pega a estrada. Numa destas barreiras policiais, que fiscaliza se a pessoa está trazendo animais silvestres, um guarda pede para o sujeito parar o carro e percebe que ele estava transportando um papagaio. O guarda logo diz: Meu senhor, vou multá-lo e apreender o papagaio e seu carro. Não viu que é proibido pegar animais silvestres na natureza? O sujeito sai do carro e fala: Calma, seu guarda. Este papagaio é meu de vários anos. Ele é ensinado. Ensinado? Como assim? Olha, se eu der um comando, ele obedece. Se, por exemplo, eu o soltar e disser: Voa, papagaio, ele sai voando. E depois de eu disser: Volta, papagaio, ele retorna para mim. O guarda não acredita no sujeito e diz: Então, solta ele e depois o chama para eu ver. O sujeito então pega o papagaio e diz:
Voa, papagaio! O papagaio sai voando para dentro da mata e some. O guarda abre um sorriso e diz: Agora chama um papagaio de volta, para eu ver. O sujeito abre um sorriso ainda maior e diz: Que papagaio, seu guarda! Um japonês chegou na rodoviária e pediu uma passagem para Taubaté. A atendente da rodoviária então fala: Olha, para Taubaté não tem ônibus, mas tem para o Rio de Janeiro. O japonês então fala: Mas não quero ir para o Rio, né? Eu quero ir para Taubaté. A atendente se vira para o japa e fala: Mas este ônibus passa em Taubaté. É só pedir para o motorista parar lá para o senhor descer. O japonês pensa e diz: Então tá bom. Ele paga e pega a passagem para o Rio de Janeiro e vai até o ônibus. Ele entra e pede para o motorista: Ô senhor, por favor, podem dar uma paradinha em Taubaté para eu descer? Se eu estiver dormindo, me acorda. Eu preciso muito parar em Taubaté, tá? O motorista disse que pararia assim e sai pela estrada. O japonês então adormece dentro do busão e só acorda no Rio, fica puto da vida e grita com o motorista: Poxa, motorista, eu não te disse para você me acordar se estivesse dormindo e me deixar em Taubaté? Agora eu vou perder o meu compromisso lá! Seu palhaço, seu maldito! Uma velhinha ouvindo aquilo fala para o seu marido: Nossa, que japonês bravo! O marido diz: Bravo? Você não viu nada. Precisava ver aquele que desceu em Taubaté. Um sujeito tinha um papagaio preso numa gaiola dentro de casa. E quando ele saía para trabalhar, deixava o papagaio solto na sala. Ele, então, percebeu que a conta de telefone estava vindo muito alta e, analisando, observa que havia vários números chamados que ele não conhecia. Isso se repete por 3 meses e ele pensa: Será que o papagaio está fazendo estas ligações? Vou tirar esta história a limpo. Ele, então, coloca uma câmera na sala para ver se o papagaio estava usando o telefone quando ele saía para trabalhar. À noite, quando ele volta do trabalho, olha na gravação da câmera e vê o papagaio utilizando o telefone da casa. Ele não acredita naquilo, pega o papagaio e o prega na parede com as asas abertas. O papagaio, durante a noite, percebeu que ao seu lado estava um crucifixo e logo diz: Há quanto tempo você está pregado aí? Há milhares de anos, meu filho. Nossa, você deve ter feito muitas ligações, então. Um homem entra no boteco na segunda-feira e diz pro atendente: O senhor pode me servir um uísque e um pepino inteiro? O atendente acha aquilo estranho, mas mesmo assim serve o cliente, que bebe todo o uísque e enfia o pepino no ouvido. Na terça-feira, o mesmo homem entra no mesmo boteco e faz o mesmo pedido. Ele então repete o gesto do dia anterior e o atendente fica cismado. Na quarta-feira, o homem entra no boteco e pede novamente um uísque e um pepino. O atendente serve o homem, que novamente toma o uísque e enfia o pepino no ouvido. Então, o atendente pensa: Mas por que será que este cara enfia o pepino no ouvido? Se ele voltar amanhã, eu vou dizer a ele que o pepino acabou e ver o que ele vai fazer. Na quinta-feira, o homem retorna ao boteco, faz o mesmo pedido e o atendente fala: Me desculpe, meu senhor, mas o pepino acabou. O homem pensa e diz: Por acaso o senhor tem bananas aí? Sim, bananas eu tenho. Então me serve um uísque e uma banana. O atendente serve o homem, que toma o uísque e enfia a banana no ouvido. Inconformado e curioso com a cena, o atendente grita: Mas por que o senhor enfiou a banana no ouvido? O homem grita de volta: Porque não tinha pepino. Valdemar morava no interior
e ia na farmácia do amigo Joel tomar um café toda a tarde, pois ele era muito sozinho, já que não entrava nenhum cliente para comprar nada lá. Ele chega na farmácia, papo vai e papo vem, até que o telefone toca e o Joel corre para atender. Era o gerente do banco, pedindo para que ele vá até lá e assine um documento urgente. Ele então pede para o Valdemar tomar conta da farmácia para que ele fosse no banco e não precisasse fechar a porta. Como não entrava nenhum cliente naquela farmácia, o Valdemar aceita e fica tomando conta do comércio para o amigo. Foi só o Joel sair para ir no banco que um senhor entrou na farmácia perguntando: "O senhor pode me dizer se tem algo contra a tosse?" "Pode tossir à vontade, não tenho nada contra não." "Não é isso, meu senhor. Quero saber se o senhor tem algum remédio para tosse." O Valdemar, como não sabia de nada, pega na prateleira um remédio qualquer e dá para o cliente, que estava com muita tosse, e resolve tomá-lo lá mesmo. Quando Joel volta do banco, vê o cliente todo encolhido num cantinho da farmácia e suando frio. Ele então pergunta para o Valdemar: "Valdemar, por que é que aquele cliente está todo encolhido ali naquele canto?" "É que ele queria um remédio para tosse e eu dei este aqui para ele." Joel pega o remédio e fala: "Mas Valdemar, isto é o laxante e não o remédio para tosse." O Valdemar abre um sorriso e diz: "Deve servir. Olha só o medo que ele tá de tossir." Ei, você, chega mais! Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo a chance de rir como nunca. Clica aí no botão inscrever-se e depois no sininho para ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo. E para a gente se sentir mais perto, comente de qual cidade ou país você está nos assistindo. Seu comentário é nosso combustível e é graças a ele que a gente continua a espalhar o bom humor por todos os cantos do planeta. Vem fazer parte da nossa família de piadas. Um garoto vê uma menina fumando na escola e diz para ela: "Nossa, uma menina tão jovem e bonita fumando escondido." A menina então responde: "Pois saiba que meu avô morreu com 99 anos, tá?" O rapaz fica curioso e pergunta: "E ele fumava também?" Com um sorriso, ela responde: "Não, mas ele cuidava da vida dele." Uma menina diz para o pai: "Papai, eu estou com medo dos fantasmas." "Isso não existe, minha filha. Quem te disse essa besteira?" A menina, com muito medo, fala: "A empregada." "Eita! Corre, minha filha!" A menina, não entendendo mais nada, pergunta: "Por quê, pai? Nós não temos empregada." Um dia, minha mãe saiu com a minha tia e deixou meu pai tomando conta de mim. Eu tinha uns 2 anos e meio para 3 anos, não me lembro ao certo. Minha avó tinha me dado de presente que eu gostava muito: um jogo de chá. Era um dos meus brinquedos favoritos. Meu pai estava na sala assistindo televisão e eu trouxe para ele uma xícara de chá, que na realidade era apenas água. Depois de várias xícaras de chá, e eu recebendo muitos elogios do papai, minha mãe chegou. Meu pai fez ela se sentar na sala para me ver trazendo uma xícara de chá, porque era a coisa mais fofa do mundo para ele. Minha mãe se sentou e então vinha eu pelo corredor com uma xícara de chá pro papai. E ela ouviu o bebê todinho. Então, minha mãe disse pro meu pai: "Querido, lhe passou pela cabeça que o único lugar que ela alcança água é a privada?" Um jovem foi na casa da namorada para um jantar e conheceu os seus pais. Ele chega na casa dela para jantar, senta-se à mesa e tudo estava indo muito bem, até que após a refeição, ele sente os gases revirando na sua barriga. A namorada e a mãe se levantaram da mesa para lavar pratos, e os únicos em torno da mesa eram o pai e um velho cachorro de caça chamado Duque,
que estava descansando debaixo da cadeira do jovem. O jovem resolveu testar sua sorte e soltou um pequeno peido. E o pai então gritou: "Duque!" O jovem estava contente de ver que seu plano tinha dado certo e seguiu com um peido mais forte do que o último. O futuro sogro gritou novamente: "Duque!" O cachorro nem sequer se moveu. O jovem então decidiu soltar um peido que colocava tudo para fora, como uma explosão final. Ele soltou o peido e o pai grita: "Duque, sai logo daí de baixo que esse cara vai cagar na sua cabeça!" Um brasileiro trabalhava na seção de verduras em um pequeno supermercado nos Estados Unidos. Chega um cliente e lhe pede apenas meio pé de alface. O brasileiro pede ao freguês que aguarde, pois ele teria que consultar o gerente da loja. Ele chega na gerência e grita na porta: "Patrão! Tem um unha de fome que quer comprar apenas meio pé de alface." Nem bem ele acabou de gritar, o brasileiro percebe que o freguês estava bem atrás dele. Então ele se vira para o cliente e fala com voz aveludada: "Este distinto cavalheiro aqui quer comprar a outra metade." O gerente do mercadinho então autoriza a venda. No final do expediente, o gerente manda chamar o funcionário e diz: "Você tem grande presença de espírito, meu rapaz. Conseguiu se sair bem da enrascada em que se meteu hoje. É de funcionários assim que eu gosto. De onde você é?" "Eu sou do Brasil, chefe." "Ah, é? E por que você deixou o Brasil? Não gostava de lá?" O brasileiro então diz: "No Brasil só tem galinhas e jogadores de futebol." O gerente, preocupado, diz: "Ai, minha esposa é brasileira." O brasileiro, sem perder tempo, fala: "Não me diga! Em que time de futebol ela jogava?" Um marinheiro e um pirata se encontram em um bar e começam a contar suas aventuras pelos 7 mares. Um marinheiro nota que o pirata tinha uma perna de pau, um gancho e um tapa-olho. Curioso, ele pergunta: "Por que você tem essa perna de pau?" O pirata explica: "Nós estávamos em uma tormenta no mar e uma onda enorme veio por cima do navio. Ela me jogou no mar e eu caí no meio de um monte de tubarões. Lutei contra eles e consegui voltar pro navio, mas um tubarão conseguiu arrancar minha perna." "Nossa, que história! E o gancho? Foi culpa do tubarão também?" "Não, o gancho foi outra história. Nós estávamos abordando um barco inimigo e, enquanto lutávamos, eu fui cercado por 4 marinheiros. Consegui matar 3, mas o 4º me cortou a mão." "Caramba! Incrível! E o tapa-olho?" O pirata fica triste e responde: "Caiu um cocô de pombo no meu olho." "E você perdeu o olho só por causa do cocô de pomba?" "Era o meu primeiro dia com o gancho." Em uma fazenda vivia um casal de velhinhos, daqueles bem idosos. Eles tinham um neto chamado Gustavo, que era militar e lutava em ringues de vale tudo. Gustavo, então, foi passar as férias na fazenda dos avós. Ele gostava muito das galinhas e todos os dias pela manhã ia alimentá-las. Certo dia, quando Gustavo foi alimentar as galinhas, sentiu que uma galinha não estava mais ali. Ela havia sumido. No outro dia pela manhã, ele viu que mais 4 galinhas tinham sumido. E ele ficou muito com raiva e disse: "Hoje de madrugada eu vou acordar e pegar esse filho da mãe ladrão de galinhas." De madrugada, ele usou suas técnicas de camuflagem e se escondeu no meio do mato. Ele vê de relance o cara com roupa preta e não perde a oportunidade de agarrá-lo. Ele taca-lhe a mão nos ovos, aperta e diz: "Safado, fala quem é você, seu filho da mãe." O cara fica calado e só se ouve uns gemidos do tipo: O Gustavo, já mordido, aperta com mais força e torce os ovos pro lado e repete: "Fala quem é você!"
Na mesma hora, o cara de preto responde: Sou eu, o Zezinho, o Mudinho. Um cara estava na sua casa toda à vontade assistindo televisão, quando alguém bate na porta e ele vai atender. Quem é? É a morte. A morte? Sim, a morte. E o que você quer comigo, Dona Morte? Na verdade, eu só passei aqui para te avisar que daqui a 5 dias eu volto para te pegar. O cara fechou a porta com tudo e ficou desesperado, sem saber o que fazer. Então ele teve a ideia de raspar todo o cabelo, colocou um bigode postiço e fez um monte de mudanças nele para a morte não reconhecê-lo. Depois dos 5 dias, alguém bate na porta da casa dele e ele vai atender. Quem é? É a morte. O que você deseja? Cadê aquele cara que eu vim buscar? Se refere ao cara que morava aqui? Ele viajou para a Europa. Eita! Viajou para a Europa! Carambola! Então vem você mesmo.